Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Sou Luciana Branco, terapeuta cristã, e hoje iremos falar a respeito da dependência emocional e de que forma essa dependência pode contribuir de uma maneira negativa no teu processo de evolução, na sua transformação como ser humano, nos teus projetos futuros, na tua visão de vida, de passado, de presente, de futuro. De que forma podemos relacionar a inteligência emocional e aplicar a nossa fé em Deus para que você consiga vencer cada processo e entender como funciona esse mecanismo de dependência emocional, porque de certa forma a dependência emocional está atrelada a você, por muitas vezes, se deparar com pessoas tóxicas, narcisistas, manipuladoras. A dependência emocional, quando ela não é tratada, quando ela não é ressignificada, ela pode induzir você a se relacionar com pessoas tóxicas e que esse relacionamento seja estendido de uma forma que venha prejudicar você, teus sonhos, teus projetos e tua intenção de vida, os teus propósitos, a tua fé de uma maneira geral. Então é importante que você entenda como funciona o mecanismo de dependência emocional para que você entenda o que pode estar acontecendo em excesso na tua vida. Afinal de contas, a dependência emocional, ela não é totalmente negativa. Dependemos dos nossos pais, no entanto, é um apego que é natural do ser humano. Na fase da infância, cada um de nós tem aquela ingenuidade de confiança no sentido de apego natural, que é uma dependência normal que todos nós temos e assim prosseguimos a nossa vida. A grande questão é que quando este apego ele é excessivo e você passa a projetar ou a depositar numa terceira pessoa tudo aquilo que você crê, todas as tuas intenções, os teus sonhos, os teus projetos, quando você faz com que, de alguma forma, essa pessoa seja o teu validador ou a tua validadora, de alguma forma você está ali se colocando em uma situação vulnerável e sabemos que no mundo existem predadores emocionais que conseguem, de alguma forma, farejar que tipo de pessoas possuem essa espécie de vulnerabilidade emocional. Mas não se preocupe, não se sinta culpado nem culpada. Não pense que você é a única pessoa que passa por isso, porque muitas pessoas que hoje são fortes, pessoas que venceram batalhas, pessoas que por inúmeras vezes caíram e se levantaram, passaram também por esse tipo de vulnerabilidade nas suas emoções e precisaram entender quem elas eram para que elas pudessem de alguma maneira no decorrer da sua vida e da sua trajetória se sentir mais fortes, mais confiantes e mais espertas no sentido de que não é qualquer pessoa que vai ali entrar na vida daquela pessoa. Um dos fatores preponderantes que levam muitas vezes nós como seres humanos a nos submetermos a determinadas situações são as crenças limitantes. Nós crescemos em uma cultura onde o mundo te apresenta alguns valores já pré-definidos, pré-estabelecidos, e você vai ali conduzindo a sua vida e consumindo muitas informações que lá na frente você vai descobrir que muitas delas não irão contribuir para a evolução do teu processo como ser humano, e muitas dessas informações podem até te prejudicar no teu futuro, nas suas decisões, nos teus relacionamentos, até mesmo na escolha de amizades e de parceiros que sejam mais compatíveis com você, com os teus valores. Então, é importante que você aprenda que a dependência emocional em excesso é necessário que ela seja trabalhada, que seja identificada em você quais são os gatilhos que são acionados na tua mente que fazem com que você, muitas vezes, volte para a mesma situação, ainda que você esteja tentando sair. E não se preocupe, porque Deus sabe que não é um processo fácil. Nós estamos aqui em um processo de evolução, onde o conhecimento, o autoconhecimento, a transformação, ela é diária. Então não se cobre, não compare a sua vida com a vida de ninguém. Você tem uma vida única, exclusiva. Você tem o teu processo de evolução espiritual, dos teus pensamentos, das tuas emoções. Então apenas esteja aberto para uma nova jornada.
Esteja aberto e aberta para uma nova visão sobre você mesmo. Muitas vezes, quando viemos suportando já alguns processos que vêm sobrecarregando o nosso emocional, a nossa saúde mental, que algumas situações nos trazem peso e que você quer se libertar e se livrar desse peso, então queremos de uma forma imediata resolver aquele problema que perdura ali por muitos anos. E eu não posso dizer para você que você não pode resolver esse problema rápido, nem dizer para você que esse problema vai levar tempo, que vai demorar. Tudo depende do processo, do propósito, da tua entrega, de como você está disposto a encarar tudo isso, porque tem situações que elas são resolvidas com apenas algumas chaves, ferramentas que trazem para você o conhecimento que você precisa e que vai te dar aquele insight que você vai pensar, era dessa resposta que eu precisava. E de um dia para a noite você já não mais passa a ter os mesmos comportamentos que de alguma forma te afetava de uma maneira negativa. Já em outras situações, requer que seja necessária uma conversa para que seja identificado quais são os gatilhos que estão ainda tentando te prender naquela situação, lembrando sempre que nós somos compostos por corpo, alma e espírito. E a alma representa as nossas emoções, nossos sentimentos, e o espírito representa a nossa conexão com Deus. E é ela que muitas vezes vai te fortalecer e sobrepor todas as razões humanas, de modo que faça com que o sobrenatural venha a fortalecer o natural e você consiga encontrar um equilíbrio através da fé. E é por esse motivo que neste canal sempre iremos falar a respeito de fé, inteligência emocional e transformação da mente. Porque essas três definições, elas caminham em conjunto para que você possa ter um processo mais saudável, mais leve, mais firme, que você se sinta autoconfiante, que você não se sinta julgado quando você está se sentindo numa situação de frustração, de decepção, de angústia, muitas vezes de ansiedade, de pânico. Nós somos seres humanos. Estamos aqui para diariamente nos fortalecer, buscar conhecimento, buscar entender melhor quais são as nossas urgências como seres humanos, as nossas prioridades. E a terapia cognitivo-comportamental, ela pode te ajudar nesse processo de você entender quais são esses limites que te prendem, algo que você possa ter passado que ainda reverbera na sua mente de uma maneira negativa. Então, a terapia cognitivo-comportamental cristã, aliada aos ensinamentos da Palavra de Deus, ela é uma potência na sua vida, porque ela pode trazer para você ferramentas que venham a libertar você de processos aos quais você jamais imaginava conseguir superar. E por isso eu vou deixar uma palavra de Deus mais uma vez aqui para você, para que você possa refletir a respeito dessa palavra e lembrar que, independente da situação de dependência que você esteja passando agora, não há nada que Deus não possa libertar você. Deus, ele não precisa de muitas coisas. Ele não precisa de tamanhos atributos. Ele precisa apenas de um coração disponível e da tua fé para que ele comece a trabalhar em você de uma maneira diferenciada. Nós não nascemos sabendo. Tudo o que está sendo dito aqui, certamente foi um processo de evolução, uma caminhada para que hoje possa ser transmitido para você todo um conhecimento. Certamente a história é grande, são muitos desafios vencidos, muitas batalhas, e para que hoje você esteja aqui neste canal escutando essas palavras, assim como certamente você deve estar se alimentando também, provavelmente, de outras informações, é porque Deus, ele está te alimentando. Ele está te ensinando a se superar, ele está mostrando para você que existem outras saídas, outras soluções, porque nós, como seres humanos, temos uma visão muito limitada a respeito de nós mesmos. A terapia, ela irá te ajudar a identificar sentimentos de incapacidade e ressignificar todos esses sentimentos em força para que você possa continuar a tua caminhada de uma maneira mais leve, mais saudável, que você entenda que tudo aquilo que te aconteceu
e que você está passando certamente terá um propósito para que você possa alcançar situações que você jamais imaginaria um dia superar. E Deus, ele sabe que não é fácil. Jesus esteve na terra e ele sentiu exatamente as nossas emoções. Deus, ele não enviou o seu filho simplesmente para que fosse algo corriqueiro, algo simples. Jesus sentiu a dor da traição, ele sentiu a dor da rejeição, mas ele nos ensinou a superar cada uma delas, sempre olhando para o alvo do caminho que ele precisava continuar percorrendo, e tudo que ele passou não paralisou a vida dele. Ele continuava fazendo milagres, ele continuava em movimento, e é assim que nós precisamos continuar conduzindo a nossa vida. Porque predadores emocionais, eles farejam vítimas que eles julgam que jamais irão sair daquela situação. Mas se você está escutando, tudo que você está escutando é porque você pode ter certeza que Deus já tem um plano de libertação para você, de modo que você se sinta acolhido, abraçado por Deus e que você não será vítima de ninguém. Você nasceu para ser livre, você nasceu com uma identidade, você nasceu com um propósito e nenhum ser humano da face da terra tem o poder de paralisar você, a tua vida, os teus sonhos, os teus projetos. E nesse contexto, obviamente, não iremos espiritualizar tudo, mas a parte espiritual, ela é uma ferramenta incrível que faz com que você ative a sua fé, faz com que você creia que quando você deposita a dependência no teu Criador, mesmo porque depender do Criador é totalmente diferente de depender de um ser humano que tem falhas, assim como você, assim como eu, mas aquele que sabe de todas as coisas, que é detentor de toda a verdade, de toda a justiça, ele sabe como conduzir a sua vida. E ele sabe que quando você depende dele, quando você entrega toda a confiança nele, assim como um bebê, ele se entrega totalmente ali nos braços de uma mãe, sem se preocupar com nada. Quando você consegue depositar essa confiança no teu Criador, em Deus, ele irá te conduzir de uma maneira que faça com que você se sinta mais forte e que a tua percepção de vida e de mundo seja totalmente diferente. Mesmo porque Deus, ele é tão incrível que ele escolhe os improváveis. Enquanto pessoas perversas, pessoas tóxicas, narcisistas e manipuladoras, elas fazem uma leitura de uma pessoa que aparentemente aos olhos humanos é improvável e ela vê essa pessoa como uma presa, Deus, muito pelo contrário, ele olha para aquela pessoa justamente que é o improvável e que muitos acreditam que essa pessoa não vai dar em nada, que essa pessoa não tem capacitação, que essa pessoa não pode evoluir. E é justamente essa pessoa que Deus escolhe para confundir a mente daqueles que acham que são. E uma prova disso é a história de Gideão. A Bíblia, ela é uma bússola que faz com que você entenda a sua vida de uma maneira totalmente diferente. Porque é uma palavra viva. Quando você aplica a Bíblia e as Escrituras para a tua realidade de vida, você começa a assimilar que tudo que está escrito ali tem um objetivo. Então, permita que essa bússola espiritual venha conduzir você e que ela possa transformar a tua mente de uma maneira impactante para que jamais você venha retroceder. E nesse contexto, eu vou ler uma passagem que está no livro de Juízes, capítulo 6, e fala sobre a história de Gideão. Gideão era justamente um dos improváveis. Ele era um simples agricultor, que Deus transformou a vida dele de uma maneira sobrenatural. Gideão, ele se tornou juiz naquela época. O povo de Israel, ele estava sendo perseguido de uma forma insistente pelos midianitas. E os midianitas, eles possuíam um exército enorme. E naquele tempo haveria uma guerra, onde os midianitas estariam preparando um exército de 135 mil midianitas para enfrentar o povo de Israel. E Gideão estava ali no seu dia normal,
malhando trigo no lagar, que já era uma estratégia que Deus tinha dado para ele. Preste atenção como a palavra de Deus faz sentido. Estratégias, ferramentas. E Deus já havia dado uma estratégia ali para Gideão, para que ele pudesse enganar os seus inimigos. E Deus deu a missão a Gideão de formar uma equipe, um exército, para confrontar aquele tamanho exército que parecia ser indestrutível dos midianitas. Porém, Gideão, ele teve medo. Ele se sentiu impotente. Como que ele iria fazer para reunir homens que estivessem à altura de confrontar aqueles soldados que estariam, aparentemente aos olhos humanos, extremamente preparados, com armaduras e ferramentas, com armas que o povo de Israel não teria naquele momento. Mas ele conversou com Deus e Deus confiou essa tarefa a Gideão, e nesse contexto, Deus escolheu apenas 300 pessoas para lutar contra um exército de 135 mil midianitas. Então, tente adaptar essa história para o teu cenário de vida. Você aí se sentindo pequeno, impotente, com medo, enquanto uma pessoa tóxica, manipuladora, uma pessoa perversa, narcisista, está aí tentando te amedrontar, dizer que você não pode, que você não é capaz, que você não irá conseguir, que Deus não está te vendo, não está te ouvindo. Como Deus não está te vendo e não está te ouvindo? A partir do momento que você está tendo respostas do céu para a tua vida, é porque Deus se importa com você. Então, não se sinta sozinho, não pense que Deus está aquém à tua dor e ao teu sofrimento. Ele está apenas te dando ferramentas para que você lute as suas batalhas e com Ele ao teu lado para que você possa vencer cada uma delas. E nesse contexto eu vou ler para você o versículo da Bíblia que fala sobre quando Deus falou com Gideão e o que aconteceu a partir daquele cenário que parecia ser indestrutível, que parecia não ter mais o que fazer, que parecia até mesmo uma batalha já vencida, um cenário de total destruição. Mas quando Deus entra na tua causa, Ele garante a tua vitória. Então vamos ler o versículo que está no livro de Juízes 6, capítulo 11, e diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore que pertencia a Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Um parênteses. Veja como Deus, ele pode te dar uma estratégia para que você venha a enganar as pessoas que estão tentando te atacar. Enquanto muitos estão se engrandecendo, Deus está alargando o caminho de muitas pessoas que acham que estão te destruindo e que querem o teu mal. Muitas vezes você está escondido num canto, malhando o trigo no local de uvas. Ou seja, entendendo a parábola que está por detrás disso. Deus, ele prepara os seus escolhidos muitas vezes no oculto, enquanto muitos estão achando que por terem uma certa relevância na sociedade, estão hostilizando você, estão tentando te subjugar, ostentar uma situação que para Deus não representa muitas coisas, porque o que Deus olha é a intenção do seu coração. E Deus, naquele momento, ele simplesmente enviou um anjo. Então, não se sinta inferior por nada nem por ninguém. Ainda que você esteja aí dentro do teu quarto escutando essa palavra. Lembre-se que quando a presença de Deus está contigo, você não precisa de milhões de pessoas ao seu redor. Você precisa apenas que o Espírito Santo esteja te conduzindo. Em alguns momentos você estará passando por uma espécie de solitude que não é a solidão. A solitude é uma situação que você passa para que você possa se conhecer melhor. Não significa que você esteja só, significa que você está se conhecendo melhor. É um momento de silêncio que você olha para dentro de você e você começa a se perceber de uma maneira diferente. E você vai lidando com seus medos, com seus traumas,
Você vai se percebendo de uma maneira diferente, vai se encorajando, vai percebendo que você pode se tornar cada vez mais forte. Então encare a solitude de uma outra forma, porque nela Deus também estará contigo. Já em outros momentos você estará com outras pessoas, e isso faz parte da vida. Nesse momento, Deus enviou o anjo para falar com Gideão. Então, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gente, só Deus para fazer esse tipo de coisa. A pessoa está ali com medo, se sentindo impotente, intimidada, frustrada, decepcionada, pensando como que vai fazer para sair daquela situação, que os midianitas estão vindo, que aparentemente tudo está perdido. Mas certamente a fé daquele homem não estava abalada. Certamente uma pequena centelha de fé estava acesa no coração dele. Porque Deus, através daquela brecha espiritual, ele sabia que ele podia se conectar com Gideão e mostrar a ele que ele poderia sim vencer aquela batalha. Da mesma forma, Deus fala com você e ele te diz que ele vai te ajudar e que esse não é o teu fim. Você não está aqui nessa terra para viver pensando em pensamentos de morte. O mesmo Deus de Gideão é o Deus que está presente hoje, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus de José, o Deus de Moisés, de Esther, de Ruth, de Ana, de Sara. É o Deus que está presente aqui. Ele continua sendo o mesmo Deus. E o mesmo Deus que falava com seus filhos lá no passado, ele continua falando com você. Fique com os teus olhos abertos e com os teus ouvidos atentos para que você entenda as estratégias que Deus está te dando, muitas vezes até mesmo através de parábolas. Mas você certamente conectado com Ele, você irá entender a mensagem que Ele está passando para você. Deus é tão tremendo nas suas colocações e nas suas palavras, que Ele vira para uma pessoa que está tremendo na base, digamos assim, e chama Ele de poderoso guerreiro. Gente, é maravilhoso quando você pede para Deus abrir as escamas dos teus olhos, tirar as escamas dos teus olhos e mostrar como que a palavra dele funciona. Porque ali ele já sabia o potencial que estava dentro de Gideão. Deus via ele como um poderoso guerreiro, ele não via ele como um covarde, medroso. Ele apenas estava passando por um processo, uma travessia nas suas emoções, estava passando por alguns conflitos internos, onde ele se sentia medroso, onde ele se sentia impotente, mas ele não era impotente. Ele não era medroso, não era definitivo esse sentimento para ele. Deus já o via como uma pessoa vencedora. Por isso que é importante você caminhar com pessoas que potencializem em você a tua melhor versão, que digam o quanto você é capaz de ir além daquilo que você sequer imaginou um dia na tua vida. E certamente uma pessoa tóxica dificilmente irá decretar essas palavras para a tua vida. Então, nessa reação de medo que Gideão teve, veja bem o que Deus disse para ele. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Quantas vezes essa palavra de fé, essa injeção de fé é dita na Bíblia? Quando Josué estava com medo de entrar na terra prometida, Deus falou para ele. Ele se via pequeno, mesmo porque Moisés é que conduzia o povo. Moisés era o líder naquela época. Mas Deus tinha escolhido Josué também. E Josué tinha unção e tinha capacitação para avançar e fazer com que o povo conquistasse a terra prometida. Então, uma palavra, uma chave que vira na tua vida faz com que você veja a situação de uma maneira totalmente diferente. Porque o que a dependência emocional em homens
faz com que você se sinta? Faz com que você se sinta impotente, porque aquela pessoa também tem seus defeitos. Mas quando você deposita a dependência emocional nas mãos do Criador, ainda que você se sinta medo, ainda que você sinta culpa, fracasso, ansiedade, depressão, frustração, tantas situações, tantas emoções que tentam paralisar você, certamente o Senhor irá potencializar em você e reforçar em você os pontos positivos e os sentimentos positivos, tudo aquilo que Ele sabe que você é capaz de romper e de vencer, e você, dando ouvidos e colocando a tua dependência no Senhor, certamente Ele irá te conduzir por um caminho de vitória. E Deus deu a Gideão e aos 300 homens a vitória. Esse milagre ensinou ao povo de Israel a confiar apenas no poder de Deus e não na força dos seus próprios braços ou em armas humanas. Obviamente, aquele povo não venceu aquela guerra somente com armas humanas. Certamente um exército celestial estava ali com Gideão. E é nessa certeza que você tem que caminhar na sua vida, que independente do tamanho da afronta que vier contra você, tentando te inferiorizar, te diminuir, causando dependência emocional em você, tentando insinuar que você não vai conseguir continuar sua vida sem essa pessoa, você se lembra que você precisa daquele que te deu o sopro da vida. E Deus que te deu o sopro da vida, Ele irá te dar a força que você precisa para você superar cada processo e cada etapa. Apenas tenha paciência consigo mesmo, consigo mesma. Saiba que Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. E nós não iremos ficar aqui nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. Então faça com que essa passagem se torne digna. Lute pela tua saúde mental. Faça o que tiver ao seu alcance para cuidar da tua autoestima, da tua autoconfiança. Cuide mais de você. Não tem problema nenhum que você passe um tempo cuidando de você. Você não é salvador da vida de ninguém. Quem salva é Jesus. Você é apenas um instrumento que está aqui na terra para ajudá-lo a resgatar vidas da escuridão. Mas você não é responsável pela vida de outras pessoas. Para que você possa ajudar uma outra pessoa, requer que você esteja bem com você mesmo. Você pode continuar, sim, oferecendo um auxílio, porém colocando limites para que você não se perca de você mesmo e você não coloque a dependência emocional da tua vida nas mãos de uma terceira pessoa. Então, lembre-se que se você estiver se sentindo cansado, impotente, frustrado, que você acha que não tem saída para a sua vida, ainda existe uma outra palavra que ela está em Provérbios 3, de 5 ao 6, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Essa palavra é poderosa, porque quando você se decepcionar com alguém, você sabe que você pode continuar segurando nas mãos de Deus, que Ele certamente irá continuar conduzindo você por um caminho de descoberta das tuas emoções, de situações que estão dentro de você e que você jamais imaginava ser capaz de resolver, de vencer, assim como Ele fez com Gideão, como Ele fez com vários outros servos, profetas, com seus discípulos. Basta que você se coloque como filho, lembre-se que você tem um pai e que esse pai, ele vai muitas vezes precisar passar com você pelo fogo. Lembra da fornalha? Quando na Babilônia colocaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo e aqueceram de uma forma demasiada aquela fornalha para que não houvesse resquícios de vida ou possibilidade de vida. Mas ali, com eles três, havia um quarto homem, que representava Jesus Cristo. E ali na Babilônia, todos viram que os três saíram ilesos daquela fornalha.
Então, como a vida espiritual tem poder de restaurar você? Então, uma combinação de fatores. Você se entendendo melhor, você exercendo a inteligência emocional, permitindo que a tua mente seja transformada diariamente e exercendo a tua fé, você irá alcançar lugares aos quais você jamais imaginaria pisar. Porque Deus escolhe justamente aqueles que são improváveis aos olhos dos homens. Então, não permita que uma pessoa tóxica determine qual é o teu destino. Deixo essa palavra aqui para você hoje, espero que ela venha edificar a tua vida, a tua fé, a tua caminhada. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.